Eu não queria deixar passar esta semana sem fazer um registro da tribuna do Senado de uma audiência pública que tivemos na última terça-feira com o comparecimento diante da Comissão de Assuntos Econômicos do ministro José Jorge, que veio a requerimento da senadora Ana Amélia e meu para fazer uma exposição a respeito do seu relatório, do relatório de sua lavra, apresentado ao Tribunal de Contas da União, a respeito da situação das agências reguladoras no nosso país. Faço esse registro, não sem antes lembrar da coincidência de estarmos aqui hoje 3 velhos MDBistas mantendo o Senado em funcionamento. O senador Requião, o senador Luiz Henrique e eu, que adotei outro caminho partidário para o PSDB, mas que guardo a melhor das lembranças da nossa convivência no velho MDB. Mas este ano, senhor presidente, nós tivemos vários episódios em que o Senado, através de suas comissões e mesmo no plenário, se debruçou sobre a situação das agências reguladoras. Me lembro de uma audiência que ocorreu no mês ainda de fevereiro, na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, onde discutimos a situação da aviação civil no nosso país. E o foco do nosso escrutínio era o atendimento aos direitos dos usuários, a qualidade dos serviços, a segurança dos aeroportos, dos voos, os gargalos dos aeroportos e os problemas que afetam o transporte aéreo no Brasil. Esteve presente entre nós a senhora Daniele Alcântara, que é superintendente de regulação econômica e acompanhamento do mercado, representando a agência. Tivemos 2 outras audiências públicas, coincidentemente no mesmo dia, no dia 22 de março. Uma na Comissão de Ciência e Tecnologia. Os autores dos requerimentos foram o senador Eduardo Braga e eu. Ali compareceu um representante da Agência Nacional de Telecomunicações. E o tema abordado foi o fato de que a Anatel havia delegado a terceiros, a uma empresa, não apenas a responsabilidade da aferição da qualidade da banda larga no Brasil, mas também havia delegado a empresas a atribuição de fiscalização e controle da comunicação do país. Uma espécie, para me valer de uma surrada comparação, a de se atribuir à cabra a guarda da horta. Numa outra audiência pública, tivemos também uma explicação por parte de um representante da Agência Nacional do Petróleo sobre a atuação da agência na ocorrência do vazamento de petróleo no campo do Frade, explorado pela empresa petroleira Chevron em parceria com a Petrobras. Já tivemos aqui também, nas comissões de Assuntos Econômicos e de Infraestrutura, uma exposição detalhada sobre a situação das ferrovias do nosso país, especialmente das ferrovias entregues em regime de concessão à iniciativa privada. Igualmente em relação aos portos. Um episódio momentoso que ocorreu no plenário foi a rejeição de uma indicação da presidente Dilma do nome do senhor Bernardo Figueiredo para integrar a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Um episódio deflagrado por um pronunciamento corajoso do senador Requião, que preside essa sessão, e que acabou por chamar a atenção da base governista e também da oposição sobre as deficiências gravíssimas no funcionamento da agência
no tocante ao controle, à fiscalização das concessões rodoviárias, das concessões ferroviárias e também dos transportes de passageiro interestadual e internacional. Estes episódios a que me refiro tiveram, no meu entender, uma explicação abrangente, convincente, tecnicamente rigorosa, fornecida pelo ministro José Jorge, que confirmou aquilo que já havia sido afirmado em diferentes ocasiões, a que me referi, a respeito das deficiências que tolhem as atividades, dos problemas que tolhem as atividades das nossas agências reguladoras, que, como todos nós sabemos, foram agências criadas com a finalidade de fiscalizar o funcionamento dos setores da atividade econômica entregues à iniciativa privada em regime de concessão, de modo a zelar pelas regras de concorrência, a fixar a garantir a obediência a diretrizes fixadas pelo governo, mas também a zelar, e sobretudo isso, a zelar pela qualidade dos serviços e pela proteção aos direitos dos consumidores desses serviços. Ouço a parte do senador Requião. Senador Aloysio, eu apresentei algum tempo atrás um projeto de mudança do rito destas sabatinas que antecedem a aprovação dos nomes de autoridades das agências reguladoras, de empresas públicas e de membros do Judiciário. Foi amplamente discutida essa proposta na Comissão de Constituição e Justiça. Por que fiz isso? Porque nós recebemos esses nomes de uma hora para outra, sem que o Senado e os senadores tenham a menor condição de saber exatamente com quem estão tratando, de aprofundar uma investigação sobre a participação dessas figuras indicadas na sua vida profissional, na sua vida pública. E de afogadilho se apresenta um relatório e imediatamente vamos para a aprovação. Eu procurei o sistema norte-americano de aprovação de autoridades e de ministros do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que estabelece regras, prazos, abre um espaço para a sociedade civil se manifestar através da internet e definitivamente moraliza esse processo. Porque, desta forma, temos condição de acumular um número de informações que no afogadilho jamais nos seria possível. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou por unanimidade a proposta. E essa proposta, a meu ver, de certa forma, corrige ou ajuda a corrigir as distorções da irresponsabilidade das indicações, que muitas vezes ocorre por pressões políticas, e da ausência absoluta de informações. Mas o que acontece com este projeto, que é um projeto de resolução, fica no âmbito restrito do Senado da República. Ele está dormindo nas gavetas da mesa diretora desde então. Aprovado por unanimidade, foi enviado para a mesa diretora e nós continuamos com o mesmo processo das votações sem informação, de afogadilho, o que, do ponto de vista da responsabilidade do Senado Federal, acaba se caracterizando, me desculpa a franqueza, como uma irresponsabilidade de todos nós. Então fica aqui o meu apelo, que se registre esse apelo para que a mesa diretora, de uma vez por todas, analise e aprove o que já aprovou a Comissão de Constituição e Justiça. E jamais teríamos, por exemplo, um Bernardo Figueiredo indicado para a NTT depois do desastre que foi a sua administração, ou seja, indicado para uma recondução. Quando a própria análise, a biografia vem fraudada, ela omite participações, omite desastres ao longo da carreira e do exercício dessas administrações de agências. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, abrir para a sociedade. E o outro aspecto
que eu acho que é fundamental, é que o governo federal, e eu não falo no governo da presidente Dilma nem do Lula, de uma forma geral, desde que essas agências foram estabelecidas, me refiro agora às agências, manda de afogadilho, porque as agências têm prazo de mandato. E isso devia, pelo menos, atender a uma antecipação de 6 meses. Mas nós recebemos isso tudo nas vésperas. E daí vem o argumento. Se não aprovarem já, as agências ficarão sem comando. E quando nós recusamos, a Presidência da República indica sem passar pelo Senado, como aconteceu pela NTT, que está funcionando de uma forma absolutamente irregular. Então fica o meu apelo à mesa diretora, que de uma vez por todas dê sequência àquilo que nós já aprovamos na CCJ, levando à moralização definitiva das escolhas. Senador Requião, agradeço a parte de Vossa Excelência e também me coloco aos lados de Vossa Excelência nesse apelo à mesa diretora para que ponha em votação esse projeto de resolução, a favor do qual eu votei também na Comissão de Constituição e Justiça. Este problema, o da precariedade das nossas sabatinas, foi uma impressão que me chocou quando cheguei ao Senado. Participei de algumas sabatinas que eram simples sessões de homenagem aos indicados. Uma sequência de rapapés, de elogios, sem um questionamento mais percussiente, voltado para aferir o real conhecimento, real qualificação técnica dos indicados para exercer os cargos que eram submetidos à nossa aprovação. Muitas vezes... Cumprimentá-lo pela importância do seu discurso e dizer a Vossa Excelência que há uma proposta na mesa, uma outra proposta tão importante como a do senador Roberto Requião, do senador Mozarildo Cavalcante, de que a rotina dos trabalhos dessa casa deva dedicar uma semana só a trabalho de comissões e outra semana só a trabalho de plenário. Quer dizer, isso é fundamental para que a análise das pessoas que são indicadas para esses cargos se processe da forma como quer o senador Requião. Porque às vezes você tem que participar ao mesmo tempo de 3 comissões ao mesmo tempo e numa delas está vendo a sabatina. É impossível você aferir efetivamente a qualidade daquela pessoa para o exercício do cargo. Agradeço a lembrança de Vossa Excelência do projeto do senador Mozarildo, que considero da mais alta relevância, até porque a maior parte da nossa produção legislativa se dá mediante decisões terminativas nas comissões, não apenas na escolha dos candidatos a cargos a serem preenchidos por indicação da presidência, caso em que a palavra final cabe ao plenário, mas também em muitas matérias de natureza legislativa, onde a palavra final fica com as comissões. Mas este tema foi tocado também pelo ex-senador José Jorge, a qualidade das sabatinas. Felizmente, nessa legislatura, pouco a pouco, as comissões onde são feitas as sabatinas estabeleceram nos seus regimentos internos a regra de que a votação só começa depois de concluída a sabatina. Porque, infelizmente, o que vinha acontecendo é que a votação era iniciada, às vezes, antes de se iniciar a sabatina, apenas com a apresentação inicial do candidato. Mas há outros problemas ligados às pessoas dos candidatos, ao qual eu gostaria de me referir, e que também foram objeto da análise do ministro José Jorge. A questão da quarentena. A quarentena é um período de resguardo, digamos assim, que deve ser observado pelo ocupante de um cargo de direção de uma agência, antes de passar ao serviço da iniciativa privada.
Nós temos hoje, e o caso do doutor Bernardo Figueiredo foi lembrado por Vossa Excelência, um fluxo constante do setor público para o setor privado, do Estado para o mercado. O prazo de quarentena a ser observado hoje para os ocupantes de agências é de apenas 40 dias. É muito pouco. A pessoa sai do cargo ainda portador do prestígio, das informações, das ligações internas com os órgãos governamentais, que tornam o seu valor de mercado, para lembrar uma expressão usada para explicar as consultorias do ministro Palocci, elevadíssimo. O razoável é que se adote o prazo de 1 ano, como ocorre em outros países que adotam o sistema de agências reguladoras, com o salário, garantindo a ele o salário que percebia durante o seu período de função pública, para evitar exatamente esse processo que, por mais honrado, por mais dedicado, por maior espírito público que tenha a pessoa, pode gerar um elemento de suspeição. Eu gostaria de lembrar um episódio citado por Celso Furtado no seu magistral livro A Fantasia Organizada. Refere-se a Raul Prebisch, o grande economista argentino que dirigiu a CEPAL durante tantos anos. Ele deixou o Ministério da Fazenda e foi convidado para a presidência do Citibank. E outros bancos também o procuraram. E ele negou-se. Ele dizia: eu conheço a compensação desses bancos, como é que eu posso ir para a presidência de um deles? E negou-se, dando um exemplo para toda a América Latina. Muito bem lembrado, Excelência. Muito bem lembrado o exemplo do Raul Prebisch, conhecido, e é realmente um exemplo, atitude exemplar. Outra sugestão do ministro José Jorge, que casa com a parte que me foi oferecido pelo senador Requião. O governo não pode esperar o último minuto que antecede o vencimento do mandato, que é um mandato de prazo fixo. Sabemos todos quando ele vai se encerrar. Não pode esperar o último minuto, a 15ª hora, para fazer a nomeação e a indicação e mandá-la para apreciação do Senado. Isso é absolutamente inaceitável. É preciso haver um prazo para que haja uma maturação, haja uma análise cuidadosa das indicações. Mais ainda, a hipótese de recondução deveria ser vedada, porque a hipótese de recondução pode gerar a tentação, por parte de um diretor de uma agência, de agradar o governo ou o partido do governo, de modo a viabilizar a sua recondução, desvirtuando com isso a função essencial da agência, que é de ser um órgão de Estado e não um órgão de governo, e muito menos um órgão partidário. Agora, isso tudo, senhores senadores, todas essas recomendações se encontram prescritas num projeto de lei que está na Câmara dos Deputados. Projeto de lei de autoria do governo. Não quero ser pessimista em relação ao projeto de resolução de Vossa Excelência, que ainda não foi apreciado. Esse projeto do governo, e tem que ser do governo porque trata de regime jurídico de funcionários públicos, né, e do funcionamento de órgãos da administração pública, está na Câmara dos Deputados parado há 8 anos. Desde 2004, o projeto está na Câmara dos Deputados.